Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje, junto com a nossa intérprete Fabiana, a nossa intérprete de Libras. Olá, Fabiana! Para a gente dar início à nossa aula de Biologia para você, aluno do terceiro ano. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre as evidências da evolução, onde nós vamos encontrar ela na semana 6 do seu PET, aí volume 3 do terceiro ano. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos compreender o processo de evolução e conhecer as principais evidências evolutivas. Nós vimos aí na nossa última aula um pouquinho das teorias evolutivas, onde falamos aí das teorias do fixismo, que já foram então abolidas, e das principais teorias do evolucionismo, onde falamos da teoria de Lamarck e falamos da teoria de Darwin-Wallace, que é a teoria da seleção natural, que é a teoria que nós mais aceitamos hoje. Então, a partir desse ponto, nós vamos comprovar aqui, ver de fato por que houve evolução, como que a gente consegue comprovar aqui então cientificamente que de fato ocorreu a evolução. Nessa aula de hoje então a gente vai descobrir. Vamos lá. Então, como que eu vou saber se houve evolução? Nós vamos ter que saber, nós vamos ver e acreditar e confirmar que houve uma evolução através das suas evidências. Então eu não posso sair aí afirmando que aconteceu algo sem antes eu comprovar. A ciência ela não faz isso. A partir desse ponto, então, como que eu comprovo que houve evolução? Através das evidências evolutivas, que nós vamos ver aqui agora algumas principais dessas evidências. Vocês já devem ter ouvido falar em algumas, como por exemplo os fósseis, um pouquinho aí da embriologia comparada. Mas vamos ver com calma aqui hoje um pouquinho de cada uma. Primeira evidência, então, evolutiva que a gente pode ver, a gente sabe que nós temos os fósseis, que são registros aí, que vão comprovar que houve evolução, a questão dos órgãos vestigiais, a questão das homologias aí dos órgãos homólogos, a embriologia comparada e a de análises moleculares. Isso, então, que vai comprovar cientificamente, que vai fazer com que aquela teoria da seleção natural de Darwin e a teoria da nossa ancestralidade e dos nossos parentescos evolutivos e que nós evoluímos, tudo isso se comprova através dessas evidências. Então vamos ver aqui. Os fósseis, nós definimos como fóssil qualquer evidência de vida do passado que vai estar preservados nas rochas ou em outros materiais como gelo, âmbar e asfalto. Igual a gente tem aqui nessa imagem aqui ao lado, nós temos aqui um fóssil, onde a gente consegue ver aqui um animal, fossilizado, onde a gente consegue ver perfeitamente aqui o seu esqueleto. Nós temos algumas partes faltando ali, mas a gente consegue ver que aquele animal ele já existiu em algum momento da nossa história, tá? E lembrando só um adendo aí, que a gente sabe que quando não ocorre o processo de decomposição dos seres vivos, haverá um processo chamado de processo de fossilização. Então nós sabemos que para ter decomposição nós vamos ter que ter umidade, disponibilidade então de oxigênio para que ocorra a decomposição. Caso esse processo não ocorra, vai-se então iniciar um processo que nós chamamos de processo de fossilização. E esse processo vai acontecer da noite para o dia? Não. Ao longo aí de milhões e milhões de anos que vem acontecendo esse processo de fossilização. E ele vai ter que ter algumas condições específicas para que isso aconteça. Que nós vamos ver aqui como que vai se dar esse processo. Então olha lá que interessante. Eu tenho aqui por algum motivo que esse dinossauro aqui ele morreu. Então, olha, reparem que ele foi soterrado aqui por essa camada, pode ser uma camada de gelo, pode ser uma camada de terra, enfim, algo, e que por algum acaso esse processo de decomposição aconteceu de forma incompleta, ou então aconteceu, porque nós temos aqui que não teve aqui a preservação completa do seu corpo. Nesse caso, então, aconteceu a preservação do esqueleto. Ao longo, então, de milhões de anos, houve, então, a deposição de sedimentos.
né? Em condições, então, de intemperismo e de constantes, né, de altas temperaturas e de pressão constante, ocorreu a formação desse solo, né? Nós temos aqui a presença clara aqui de uma formação de uma rocha sedimentar. Lembram-se aí das aulas de sexto ano de ciências, das aulas de geografia, né? Onde nós temos aqui a presença de uma rocha sedimentar, que vai ser uma rocha que vai ser formada através da acumulação de sedimentos e que lá no fundo, então, pertinho da rocha matriz, nós temos a presença que, olha, a cabeça desse esqueleto. Ao longo dos anos, nós sabemos então que a nossa crosta terrestre, ela vai ser dinâmica, né? Ela vai estar em constante processo aí de intemperismo, e esse intemperismo vai chegar a um ponto onde que essa rocha sedimentar, esses sedimentos aqui acumulados, eles vão sair por algum motivo, e até que chegar a um ponto em que fragmentos aqui desse fóssil vai ficar à mostra. A partir disso, eu vou ter o quê? Então, a escavação de um sítio arqueológico, onde a gente vai começar a cavar, e até descobrir a presença desse fóssil. Desse jeito, então, é que vai acontecer esse processo de fossilização, de uma forma bem simplificada aqui para você compreender. Então, esse fóssil, ele vai ser o quê? A evidência de que houve vida no passado, de que esse animal aqui, então, ele viveu em algum momento da nossa vida, da vida na Terra. E como que a gente consegue descobrir isso? A gente analisa, então, através da datação, que nós chamamos de datação do carbono 14, onde a gente consegue simular aí mais ou menos quantos anos, tá, esse fóssil tem. A partir disso, a gente consegue visualizar e ver em que época, em que momento da história da vida na Terra esse ser vivo viveu. E com isso nós conseguimos o quê? Contar a história do nosso planeta através de evidências científicas, que no caso aqui são os fósseis. Então nós vimos aqui agora a primeira evidência. Vamos ver a próxima aqui. Nós temos aqui o que nós chamamos de homologia, tá? Ou que nós chamamos de órgãos homólogos, que vão ser o quê? Estruturas que são encontradas em diferentes espécies que vão possuir a mesma origem embrionária. Como assim, Vinícius? Então, eu tenho aqui estruturas que vão estar presentes em indivíduos de espécies diferentes e eles vão possuir a mesma origem embrionária. Exemplo, braço do homem, a pata do gato, nadadeira de uma baleia e a asa do morcego. Reparem que aqui, esses 4 indivíduos aqui são animais, são mamíferos, né? Tanto o homem, o gato, a baleia e o morcego. Né? Lembram que a baleia, né, nós temos aí um mamífero aquático e o morcego nós temos aí um mamífero aéreo. Bom, como assim, Vinícius? Que ele vai ser mesma origem embrionária, mas são estruturas, a baleia não tem braço, o gato não vai ter a mãozinha, o morcego tem a asa. Sim, por mais que as estruturas elas vão possuir as mesmas origens embrionárias, elas podem ou não possuir as mesmas funções. Igual a gente vai ver que, olha, quando acontece isso, nós falamos que aqui aconteceu uma evolução divergente, ou seja, esse órgão, né, essa estrutura desse ancestral comum, por possuir a mesma origem embrionária, essa evolução, então, ela divergiu, tá? Ocorreu o quê? Uma divergência, onde essas estruturas, elas possuem funções diferentes. Vamos ver aqui na imagem. Reparem que, olha, tanto ser humano, gato, baleia e morcego, se a gente for analisar os membros superiores deles, a gente consegue perceber que são formados por ossos. E olha só, mesma origem embrionária. Então eu tenho aqui, olha, o húmero, rádio, tá? A una, os carpos, os metacarpos e as falanges. Quando eu venho para cá para o gato, para a baleia e para o morcego, reparem que, por mais que um osso ou outro pode estar mais desenvolvido ou não, olha que interessante, o húmero no gato é um pouquinho desenvolvido também, mas na baleia ele já vai ser bem reduzido. E no morcego, mais ou menos, ele vai ser mais fino. Consequentemente, enquanto que as nossas falanges aqui, olha, vão ser pouco desenvolvidas, né, em relação, por exemplo, ao gato, vai ser até um pouco mais, mas só que olha na baleia, olha no morcego, como que vai funcionar.
Então, através disso, a gente consegue concluir que nós viemos de um ancestral comum. Isso, então, o que significa dizer que nós viemos de um ancestral comum? Isso que é uma evidência evolutiva, isso que é uma homologia. Estruturas, então, de espécies diferentes que vão possuir a mesma origem embrionária, mas não necessariamente possuem a mesma função. Tranquilo? E aí nós vamos ter a questão da analogia. O que vai ser a analogia? É o contrário. Vai ser o quê? Estruturas encontradas em diferentes espécies, tá? Possuindo funções semelhantes. Mas nesse caso, não vão possuir origem embrionárias iguais. Ou seja, a origem embrionária dessas estruturas são diferentes. Olha que interessante, a asa da borboleta e de um pássaro. Quando a gente fala isso, é uma evolução convergente. Por quê? Vieram, então, várias espécies, elas, né, sofreram adaptações ali e por alguma influência do meio, que nós sabemos através da seleção natural, houve uma evolução convergente, onde esses indivíduos, então, eles vão se convergir. Por mais que pareça estranho, não é. Reparem que na homologia, os órgãos eles podem possuir funções iguais, mas na maioria possuem funções diferentes, mas mesma origem embrionária. Nesse caso, eles possuem a mesma função e origem embrionária diferente. Olha que interessante. A asa do morcego, que a gente já viu, é formada pelos ossos aqui, mas olha a asa da ave. A gente ainda consegue falar que é um caso aqui de homologia, dependendo de alguns, porque nós temos aqui um ancestral comum, né, os mamíferos e as aves em algum momento. Mas nesse caso, quando a gente olha aqui, é uma analogia. Por quê? Todas essas três estruturas aqui são adaptadas ao voo. Tem a função de voar, são asas. Porém, a asa do inseto ela não é formada por osso, o inseto não possui osso. Nesse caso, então, nós falamos aqui que há o quê? São estruturas análogas, são estruturas análogas. E a asa do morcego com a asa da ave, em algum momento a gente pode falar que sim, são estruturas homólogas. Compreenderam então essa questão de homologia e analogia? Que são também evidências que vão, né, comprovar que houve evolução. Nossa próxima então, que nós chamamos de órgãos vestigiais. Órgão vestigiais, que vão lembrar de vestígios, que vão ser estruturas pouco desenvolvidas e sem função expressiva no organismo, em determinada espécie, mas em outra vai ter função significativa, como, por exemplo, o nosso apêndice vermiforme. O nosso apêndice, eu tenho uma amiga minha que costuma brincar, que fala que o apêndice em ser humano só serve para dar apendicite. Né? Então, nosso apêndice ele não vai ter uma função significativa no nosso corpo. Porém, em outros mamíferos, como o coelho, por exemplo, ele vai ser uma estrutura mais desenvolvida e com uma função significativa no corpo desse indivíduo. Nesse caso, então, nós podemos dizer que esses órgãos involuíram. Quando eu falo involuíram, significa dizer, então, que a evolução, eu estou mostrando para você que a evolução nem sempre ela é benéfica. Ela pode ser o quê? Depende do ponto de vista, digamos assim. Eu não posso afirmar que, pelo fato do coelho, por exemplo, ter um apêndice vermiforme mais desenvolvido, ele vai ser mais evoluído do que nós, seres humanos. Não, mas nós podemos falar aqui que, pelo fato de sermos, biologicamente falando, mais evoluídos, né, em um parentesco evolutivo maior, né, e mais evoluídos do que os coelhos, por exemplo, em comparação, o nosso apêndice com o do coelho, nós sofremos um processo de involução. Isso é que vai significar. Igual a gente consegue ver aqui claramente também, que olha, a presença de vestígios de pernas em algumas baleias e em certas serpentes. Indica que esses ancestrais vieram de ancestrais com pernas. Igual a gente consegue ver aqui, olha, claramente aqui. Não vai ter função expressiva, mas vai ter o quê? Um vestígio lá. Por isso que a gente chama de órgãos vestigiais. Conseguiram compreender? E por último aqui nós temos a questão da embriologia comparada. Quando a gente fala em embriologia, eu estou falando do desenvolvimento embrionário aí desse animal.
Então, o estudo da embriologia comparada mostra que existem certas semelhanças nos estágios mais prematuros do desenvolvimento embrionário de diferentes espécies. Porém, à medida que o desenvolvimento continua, as diferenças se acentuam cada vez mais. Então, resumindo, eu posso pegar então ali várias espécies ali, né, vários animais, e se a gente for comparar o desenvolvimento embrionário de cada animal, a gente consegue ver semelhanças e diferenças. Como assim, Vinícius? Olha que interessante, quando a gente observa isso no vertebrado. Então aqui a gente vai olhar, olha, a questão do tempo. Tá? Na verdade aqui o tempo a setinha está ao contrário, tá, gente? Vamos consertar aqui, que a setinha está ao contrário aqui. Como que vai acontecer? Então o tempo é aqui, ó, para cá. Tá? Então aqui eu tenho aqui o embrião e aqui o indivíduo adulto, né? O embrião praticamente que formado. Reparem que em alguns momentos eles são semelhantes. Então, ó, são semelhantes. Só que passa para cá, olha como que já é semelhante, esse daqui fica em transição. Os dois são iguais praticamente, e esses dois também. Então, nesse caso, eu tenho um peixe, um anfíbio, um réptil, aqui no caso uma tartaruga, a ave e um mamífero. Olha que interessante. Feito isso, então, a gente sabe que nós temos aqui um ancestral comum, né, um parentesco evolutivo, até uma determinada estágio da nossa vida, que a gente consegue comparar isso. Porém, nós sabemos que o peixe e os anfíbios, eles são bem próximos, olha. Já o réptil, ele vai ficar nessa etapa de transição aqui. Enquanto que a ave e o mamífero, olha como que eles vão parecer até mais próximo aqui, então, do estágio de desenvolvimento embrionário. Isso, então, a gente consegue comparar e ver isso que vai trazer aqui a questão da embriologia comparada. Tranquilo? Vamos aqui, então. Questão do Enem. Embora seja um conceito fundamental da biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por a. Modificação de características, b. Incremento no tamanho corporal, c. Complexificação dos seus sistemas, d. Melhoria de processos e estruturas, e. Especialização para uma determinada finalidade. Então a gente consegue concluir que, vamos pegar de fato aqui a espécie humana. Nós sabemos que, olha só, a espécie humana não é o ápice do processo evolutivo. Por mais que muitos seres humanos aí acreditam, muitas pessoas acreditam que nós somos o ápice aí da evolução, isso não é verdade. Pois todas as espécies viventes, elas estão em constante processo de evolução. A evolução é um evento contínuo que modifica as características dos organismos e não necessariamente alteram para condições mais vantajosas. A gente percebeu isso claramente aí na questão dos órgãos vestigiais. Então, essa evolução, ela não é simplesmente vai evoluir, igual um Pokémon aí, evolui para uma coisa maior, mais vantajosa, estrondosa. Não. A evolução, nós somos seres que estamos em constante aí processo de evolução. Nesse caso, então, a alternativa correta vai ser a alternativa A. A evolução, então, nós sabemos que vão ser o quê? Modificação de características que irá acontecer aí ao longo do tempo em cada espécie. Tranquilo? Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que você tenha aproveitado. Se ficou alguma dúvida, mande para a gente aí nos nossos canais de comunicação, que a gente vai responder ao vivo no nosso Tira Dúvidas. E eu vejo você na nossa próxima aula, onde a gente vai continuar a falar sobre o processo de evolução, mas vamos falar sobre o surgimento de novas espécies, nos processos de especiação, que por mais que esse conteúdo não está aí no seu PET, ele vai ser um complemento aí para você se dar bem na prova do Enem e compreender mais sobre o processo de evolução dos seres vivos. Então, vejo você na nossa próxima aula. Até mais!